E já estamos de volta aqui na TV Novo Tempo com o telejornal NT Sul e a partir de agora, como prometemos, vamos bater um papo com o prefeito de Cachoeira do Sul, Leandro Balardim, que está já passando um pouquinho dos seus 100 dias de gestão, os primeiros 100 dias do seu governo. Prefeito Leandro, boa tarde, obrigado pela presença com a gente mais uma vez aqui na TV. Boa tarde, Daniel. Boa tarde à nossa comunidade. É um privilégio estarmos aqui. 106 dias de muita luta, de muito trabalho, de agendas de domingo a domingo, iniciando às 5 da manhã, sem hora para parar. Pois é, a gente acompanhou durante todo o período eleitoral do ano passado, especialmente ao longo do ano de 2024, a gente percebia que Cachoeira do Sul tinha desafios gigantescos, né? Desafios que são históricos, mas especialmente nesse período mais recente, falta de máquinas, problemas com as suas ruas, né? Muita demanda por obras, por pontes. Certamente em toda a secretaria tinha secretário pedindo mais gente, mais colaboradores, funcionários. Então, a partir de agora, vamos falar um pouquinho sobre essas coisas todas aí e sobre como o senhor está gerenciando essas necessidades. Lembrando a você de casa que você pode participar, pode mandar a sua pergunta. Vamos tentar aqui colocar ao prefeito, né, as perguntas, o maior número possível. Prefeito, vou começar lhe perguntando sobre uma demanda que é histórica aqui de Cachoeira do Sul, que é o transporte público. A gente tem talvez mais de 12 anos já de uma demanda por uma licitação, que a gente tem aí esse contrato um tanto precário, digamos assim, juridicamente falando, e a licitação não tem saído. O que o senhor pretende fazer? O que o senhor pode dizer para quem precisa usar o transporte público e que tem agora, inclusive, mais um pedido por aumento no valor da passagem, podendo ir a R$ 6,70? Perfeito, Daniel. Primeiro, ter a responsabilidade de comunicar para a nossa população que eu não farei o mesmo que os outros fizeram em dois momentos, né? Que é não fazer a licitação e que é prometer fazer a licitação do modo mais rápido possível, que não aconteceu. Então, há um erro histórico de iludir a população, de anunciar licitação, de dizer que vai fazer e não faz, e não muda. Então, um senso de responsabilidade nosso é que, quando sair de fato e de direito essa licitação, todos vão ter ciência. Mas o que eu posso ser mais transparente ainda é dizer que nós não estamos parados. Nós estamos, desde o primeiro dia, avaliando o modelo, avaliando os dados e passaremos a intensificar nos próximos dias as nossas ações de vistoria no sistema atual, que é um contrato que, ao nosso ver, é precário, está desde 2011, irregular, e neste período todo, de quase uma década e meia, não se fizeram nada, não se licitaram, não melhoraram o sistema atual e segue o mesmo modelo. Então, nós estamos monitorando, levantando dados, subsídios, teremos uma capacidade técnica de profissionais nos auxiliando para fazer, sim, a licitação, num modelo que seja transparente e que tragam empresas para participar. O último modelo não trouxe ninguém para participar. Então, se é para fazer uma licitação para ficar do jeito que está, com o mesmo modelo, realmente isso nos preocupa muito. Então, não é nada contra uma empresa ou duas, ou contra ninguém, apenas em favor da nossa população. O transporte é precário, a gente oficia eles a todo instante para retomar linhas que eles deixaram de fazer, não cumprem, pedem reajuste, e nós vamos fazer as avaliações tecnicamente dentro de um sistema de legislação que nos compete o mais transparente possível. E posso dizer uma coisa de primeira mão para todos os telespectadores da TV Novo Tempo. Irá acontecer de forma responsável, legal, constitucional e que venha atender e a sanar os anseios da nossa comunidade. Inclusive, para muitos e muitos dos cidadãos cachoeirenses voltarem a usarem o sistema de transporte coletivo. Tá bem. Bom, vamos combinar uma coisa aqui com a audiência. Eu faço uma pergunta, o telespectador faz outra. Então já vamos aqui ver um recadinho de quem nos acompanha. É a pergunta do Lucas. O senhor vai colocar pediatra nos postos de saúde? Obrigado, Lucas, pela participação. Eu preciso dizer que a área da saúde era uma das piores áreas nas últimas gestões, do ponto de vista do ser humano. Posto de saúde
com enormes filas, com falta de médicos, com falta de profissionais. Recolocamos vários profissionais em contratos emergenciais na área da saúde, né? Trouxemos mais 3 médicos. Estamos reorganizando a gestão do aspecto financeiro, porque a mudança de governo não significa que transformou, que passou a arrecadar mais, que estamos tendo mais recursos ou que estamos ricos. Não, nós estamos tomando medidas, como foi a reforma administrativa, que houve muita gente contestando, e ela está aí para nos ajudar a economizar. Reduzimos 3 secretarias, reduzimos mais de 30 CCs, mais FGs, reorganizamos o quadro, sendo mais operacional e, consequentemente, mais operacionalidade. Retomamos o modelo de gestão da farmácia do SUS, que era um dos problemas do município. Fizemos com que os postos de saúde abrissem agora das 5 às 9 da noite, no terceiro turno, em 2 unidades. Estamos profundamente focados na saúde. Trouxemos o CAS, Centro de Atenção à Saúde, para a Cachoeira do Sul, conforme eu prometi lá na campanha. Hoje os autistas estão sendo gradativamente retomados para o atendimento em Cachoeira, não mais sendo levados para Caçapava do Sul. Vamos conquistar em primeira mão também, aqui 2 informações boas para a TV hoje aí, o Ser Mulher, que é o Centro de Referência para a Atenção das Mulheres, que também estão sendo carregadas para consultas em Bagé, Caçapava, Porto Alegre. Nós vamos conquistar isso. Estamos trabalhando fortemente no edital para conquistar o Mais 60, que é unidade de saúde específica para a pessoa idosa, e, consequentemente, pediatras é um objetivo que nós estamos incessantemente lutando para ter mais na nossa rede. Perfeito. Prefeito, eu vou aproveitar, inclusive, aqui esse gancho da saúde para falar de um assunto que está correlacionado, que é a questão da dengue, né? Que tem aí a doença, e o que está ao nosso alcance num primeiro momento para fazer é controlar o vetor, o mosquito. E aí o senhor tem liderado essa luta aqui no município. Dezenas de ações, Daniel, dezenas de ações. Como é que vocês estão fazendo? Já está tendo aí fiscalização a terreno sujo? A prefeitura já está entrando para fazer essas limpezas e aplicando a multa por esse custo? Enfim. Positivo. Bom ressaltar que na gestão passada foram aplicadas 4 multas para proprietários de terrenos baldios abandonados, tomado de mato, né, e foco da dengue. Nós entramos, mudamos a lei, a Câmara de Vereadores aprovou e nós já notificamos mais de 100 de proprietários de imóveis para corrigirem, para limparem, e, se reincidente, serão autuados e, posteriormente, o município entra para dentro do imóvel, entra para dentro do terreno, faz a limpeza e vai tributar, vai cobrar do proprietário essa limpeza, não pelo valor de uma faxina real, mais caro, para doer, para que as pessoas tenham sensibilidade. As pessoas, quando eu digo, são esses proprietários destes imóveis que estão baldio, que estão lá ou por especulação imobiliária, ou por algum litígio, né, de herança, enfim, processo judicial, mas tem que ter o respeito, né, ao código de postura e manter limpo, porque está saindo bichos, inseto, água parada, e isso provoca também o foco da dengue. Está aí os indicadores graves, nós estamos numa epidemia da dengue, todo mundo precisa se preocupar com isso. Já houve um óbito, pode ocorrer mais, e isso preocupa. E a nossa ação é rigorosa. Fomos lá em piscinas que estão tomadas de limo verde, notificando, autuando, adentramos a antiga sede da SUC lá por causa disso, e vários outros terrenos. Então, vai ter gente que vai perder o terreno, porque não tem cabimento. É descomunal o que está sendo feito. Vidas poderão ser, né, ceifadas por causa disso. E a gente está aí com ações, visitas, uma equipe abnegada, porta a porta, orientando, estimulando, passando fumacê, veículos motorizados que vieram do Estado, mais as nossas equipes, para combater. Mas quem mais pode nos ajudar nesse momento, é o cidadão. Prefeito, nesse sentido, a gente até já tem pergunta, mas ainda antes da pergunta que está relacionada, na verdade, vou trazer aqui a pergunta e vou emendar aqui um comentário nessa pergunta. É a Rosélia. Sobre o descarte de itens que as pessoas não têm onde descartar, como sofás, pneus, colchões velhos, penso que o lixo também ajuda na proliferação do mosquito da dengue. Seria possível que passasse nos bairros um caminhão para esse descarte? E eu vou, antes de
do senhor responder aqui a pergunta da Rosélia, obrigado, Rosélia, pela tua participação, emendar a questão de espaços públicos, prédios públicos, né? Nem só do município, que a gente também tem muitos imóveis que são, sei lá, do Estado, da União, aqui em Cachoeira do Sul. E aí, como lidar com E do com essas município, áreas? Daniel, existem órgãos públicos que desrespeitam e a gente está reprimindo, está tomando providências, está informando, tem um órgão público que está com mato, vamos lá roçar, vamos comunicar. Isso não é um demérito, essas informações, isso não é uma crítica, isso são denúncias que nós temos que agir, que às vezes o prefeito, por mais que eu acorde às 5 da manhã e pare à meia-noite, eu às vezes não fico sabendo de alguma coisa. Então, o meu WhatsApp está aberto, a minha agenda é pública, a comunicação é direta e a providência e a reação do poder público, às vezes, é lenta, porque assim, nós pegamos uma cidade quebrada, falida, endividada, no vermelho, escassa com equipamentos, com maquinários, com estruturas, com falta de pessoal, muitos servidores ainda em férias, outros em licenças. Então, é normal que a gente enfrente essas dificuldades, mas nós estamos ativamente. E esses descartes pode ser chamado ao meio ambiente. A nossa equipe está de prontidão para ir buscar, fazer a coleta, fazer o descarte correto disso. E ações virão no meio ambiente. Nós precisamos incentivar a coleta seletiva. Se espalhou 800 containers na cidade, né? O que é muito bom, moderno, mas não se espalhou container para coleta seletiva. E isso é prejudicial para todos nós. Primeiro, porque a conta sai mais caro e o município não tem recurso para investir. E se todo mundo estivesse fazendo a reciclagem, o serviço, a lição de casa e as cooperativas recolhendo o dobro, o triplo, nós estaríamos economizando e investindo em ações, talvez lá para pagar médico pediatra, lá para pagar mais profissionais no posto de saúde. Então, é um desafio enorme, 106 dias de muitas ações, mas muito, muito, muito mesmo por fazer, e a gente encara isso sempre como um desafio, como uma expectativa de mudança, de poder fazer Cachoeira crescer, trazer empresas, trazer emprego. Estamos focados em plano de desenvolvimento econômico no Distrito do Porto. Tem 2 indústrias se instalando lá, queremos mais, e assim por diante, né? Na infraestrutura, muita precariedade de ruas abandonadas, tomada de esgoto, de buraco, obras paralisadas, mais de 50 obras paralisadas de calçamento, né? Onde tínhamos o quê? Pagar as empresas para elas poderem retomar. Então, a partir disso, é que a gente começa essa reconstrução. Então, eu agradeço sempre as pessoas que nos cobram, que nos demandam, que nos criticam, que acionam a nós, porque elas nos movem e a gente está de prontidão para fazer. Mas eu preciso sempre pedir paciência para alguns casos que a solução depende do dinheiro, do recurso ao qual nós não temos. Por isso a gente fez os decretos lá dos 100 dias, dos 90 dias, enfim, para que a gente pudesse reorganizar os pagamentos, as dívidas e fazer com que a cidade seja colocada em ordem, pelo menos do aspecto da cobrança. Prefeito, vamos falar inclusive um pouquinho de obras inacabadas, né? Tinha aí uma série de questões que permeavam esse cenário aqui em Cachoeira do Sul, falta de máquina, licitação por fazer, falta de recurso, então muitas questões que terminam impactando e levando a uma obra a parar. E obra parada é a obra que é mais cara, que custa para o morador, custa para a qualidade de vida, uma série de questões. E a gente já tem pergunta também sobre isso. A Vilma Pereira Nunes diz aqui o seguinte: qual a previsão para essa obra na rua Prudêncio Schirmer, bairro Coab? Está assim desde novembro. Mexeram, deixaram assim e foram embora. Então, ali ficou. O que a gente pode dizer para a Vilma? Provavelmente, assim como as mais de 50 ruas, pagamentos pendentes de empreiteiras, né? Que estavam no projeto Avançar, que estão no processo de licitação, que venceram de emendas de parlamentares, seja estadual, federal e até emendas impositivas de vereadores, estão nesse passivo. São mais de 50 obras. A nossa prioridade é retomar estas obras dessa senhora, como de tantas outras, para que a gente possa voltar, né, a ter mais tranquilidade. Ali é um bueiro aberto, causa preocupação, animais que podem cair dentro, pessoas que podem cair dentro, e são dezenas e dezenas, Daniel. E então a gente está nesse processo de poder honrar pagamentos. Foram 22 milhões de reais pagos de dívidas do ano passado. Do ano passado. Não é de 23, 22, 21. Tem um passivo histórico de 211 milhões de dívida a ser
paga pelo município. Isso aí inclui o FAPES, por exemplo? E o FAPES é um déficit atuarial de 1 bilhão e 51 milhões. É pior ainda. É pior. Então, a gente vai ter que ter planta genérica de valores, vai ter que fazer a revisão do FAPES, vai ter que tomar medidas que a gente vai dialogar, vai debater, vai levar para a sociedade da forma mais transparente. Vocês acompanham aí minhas lives. Quando tem um problema ruim para anunciar, eu abro a live, estou lá aberto, ó, deu um óbito da dengue, vamos fazer aqui o processo seletivo agora para a Defesa Civil, fizemos processo seletivo para 3 secretários, fizemos o chamamento de 98 professores para a educação, 25 monitores para as escolas. Vamos fazer o seguinte, prefeito, vamos fechar aqui o assunto das obras e vamos depois falar um pouquinho sobre falta de pessoal, né, que é outra coisa importante. Tenho visto aí nas suas redes sociais o senhor pulando de uma caçamba nova, falando da patrola que voltou a funcionar. De pontes. Como é que está a questão das máquinas, né? Porque é uma questão básica para prestar o serviço, né? Precário, Daniel, precário. Nós não vamos fugir de até no final do nosso governo adquirimos patrola, retro, caçamba, carregadeira, né, escavadeira, porque os equipamentos que a gente tem, quando estão funcionando, são escassos. É 1 ou 2 patrola para o interior, é uma para a cidade, que passou nesses 3 meses mais quebrada do que funcionando. A gente puxa do bolso, porque um processo licitatório às vezes leva 3 meses, mas recuperamos 2 caçambas, recuperamos retros, né, equipes, recuperamos caçamba, onde os próprios funcionários lá da Secretaria de Desenvolvimento Rural fizeram o próprio motor, porque a gente deve em oficinas, deve em mecânicas, e isso tudo são desafios que a gente lida no dia a dia. Então, eu espero que até o próximo ano a gente tenha uma compra significativa, seja por um Finisa, que é um financiamento para maquinário, que tem uma linha de crédito melhor, a gente possa equacionar, amenizar essa situação. Quais são hoje as áreas que mais têm carência de máquinas? Por exemplo, a Secretaria Urbana ou para o interior? A Secretaria de Desenvolvimento Rural do interior, falta uma estrutura. Por exemplo, nós precisamos carregar cascalhos, nossa equipe é ineficiente, nossa escavadeira hidráulica quebrou, parou. Então, falta. A caçamba tem 2, não chega. E no desenvolvimento, infraestrutura urbana, que é na cidade, que era a antiga Secretaria de Obras, também é uma precarização total. É uma patrola para toda a cidade, para 124 quilômetros de rua de chão batido. Ou seja, nós temos 300 e poucos quilômetros de ruas no município, apenas 60%, não chega a 60%, é pavimentado. O resto é chão batido, ou seja, falta canalização, falta esgotamento sanitário, falta ligação de água e falta pavimentação, que é a que dá a estrutura para a cidade. Então, assim, quando chove e as chuvas não têm sido mansas, elas caem de 100 m, né? Sai de volume grande, né? Parece que às vezes cai um oceano no mesmo momento, rebenta tudo, leva a cascalho, leva a brita. Então, é complexo, mas a gente precisa avançar nas pavimentações, programas estaduais estão por abrir aí para a gente tomar esses recursos de avançar, para quem sabe a gente poder aumentar o número de ruas a serem pavimentadas. Perfeito. Bom, para a gente falar um pouquinho sobre essa questão de pessoal, funcionalismo, né, disponível para atender a população, eu vou inclusive puxar pela Defesa Civil, porque tem um concurso aberto, o senhor mesmo mencionou a questão das chuvas, assunto de amplo conhecimento nacional e internacional. Infelizmente, a tendência do nosso clima não é melhorar, não é atenuar, mas é que cada vez mais a gente tem assim, eventos extremos. Então, como é que o senhor está estruturando a Defesa Civil? E daí já aprofunda essa pergunta, quais hoje são as áreas que têm maior carência de pessoal? Bom, Defesa Civil, né, nós nomeamos um superintendente, ele tem um assessor técnico, mas carece de pelo menos 2 novos profissionais, ao qual nós abrimos na data de hoje, casualmente, né, um processo seletivo para avaliação de currículos, com salário de R$ 3.609 para 2 vagas. Tem que ter experiência na área de risco, tem que ter curso de risco e desastres naturais, tem que ter carteira de habilitação, enfim, e é um processo que eu vou ter o acompanhamento por profissionais da área para me ajudar nessa seleção. Então, serão técnicos, pode ser pessoas que até nem são minhas conhecidas, não há problema, como teve alguns secretários que eu conheci no processo seletivo,
assim por diante. Então, acho que a Defesa Civil ela não é objeto de questão política, partidária, assim como a grande maioria dos nossos gestores, secretários, são pessoas escolhidas pela competência e capacidade técnica. O senhor diria que com esse concurso, com essas pessoas que vão entrar aí para o serviço público, a Defesa Civil fica sanada, fica estruturada para os futuros eventos? Reforça, né? E a gente tem, quando eu digo assim, quando eu reúno o governo, todas as secretarias são Defesa Civil. Toda a cidade é Defesa Civil, o Exército, os bombeiros, a brigada, as corporações, as instituições, os bombeiros civis, os escoteiros, todo mundo, quando um desastre afeta a nossa cidade, passa a ser Defesa Civil. O prefeito é Defesa Civil, a desenvolvimento social, todos são. É uma força-tarefa que se arma, existe um plano de contingência ainda em revisão, e o quadro ele precisa existir. Então não é questão do loteamento de quantidade de profissionais dentro da Defesa Civil que a gente resolve os problemas, até porque os desastres não estão ocorrendo todos os dias. Tem que estar preparado e existe um plano de contingência. Vamos acionar o Daniel, vamos acionar os voluntários, vamos acionar o pessoal que cuida na ajuda para os animais, outros para as pessoas, os que têm equipamentos para água, para barco, enfim, há uma rede que se fomenta, porque se a gente fosse hoje tirar 10, 15 profissionais para ficar na Defesa Civil, passariam grande parte do tempo parado nesse momento, porque não está ocorrendo um evento da natureza. E quando ocorre, aí sim, aí se mexe e movimenta toda a rede, todo o círculo. Então, na Defesa Civil, basicamente é isso, e a gente, muito foco na educação, chamamos, como eu havia dito, 98 professores, a necessidade muito grande, monitores para as escolas, são 25 que nós enviamos para a Câmara do projeto de lei para a recriação dessas vagas, chamamos 25, muita dificuldade nestes cargos em assumirem, pelo baixo salário, só 7 assumiram, mas a gente continua esgotando, né, as possibilidades de buscar os concursados do último concurso até fechar esse número de 25. Processo seletivo para a saúde também fizemos, reforçamos o quadro, mas ainda faltam em algumas áreas profissionais, na fazenda, né, na administração, no setor de contratos, de licitação, de compras, há um déficit de profissional, porque são, no momento, 252 projetos que precisam serem licitados. E aí entra numa fila, entra num fluxo. Nós assumimos a cidade com 39 pontes rurais destruídas ou carecendo de manutenção. Inclusive dentro da cidade, agora, essa semana, concluímos a reforma da ponte aqui do Beco dos Trilhos. E existem outras, né? Então, para o interior, das 39, 17 pontes, nós conseguimos restaurar, dar manutenção, a devida manutenção. Algumas foram reconstruídas na íntegra, outras foram refeitas tablado, piso, a cabeceira, mas ainda faltam outras pontes. Tem 5 novas pontes, aí sim, de concreto, em processo de licitação, já foi concluída pela equipe da gestão, governanças, parcerias e inovação, equipe esta que tem um quadro pequeno e que também, na semana passada, nomeamos um engenheiro de transporte, uma arquiteta urbanista e uma engenheira civil. 3 novos profissionais para reforçar o quadro de cargos de comissão, os tais CCs, que alguns gostam de criticar. CCs, mas técnicos, de pessoas que a gente avaliou o currículo e que vão nos ajudar a desenterrar algumas obras que estão aí, que nós tivemos que resgatar os recursos, né? O recurso, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, 17 milhões de reais, né? Se me permita aqui, inclusive, prefeito, antes eu tenho uma pergunta muito importante sobre isso. Boa. Eu só vou incluir aqui a nossa audiência. Tem muita pergunta sobre o buraco na rua. Tem. Então vamos dar uma passada geral aqui. É a Prussiano. Exatamente. É o Diego Tati dizendo aqui o seguinte: alguma providência para o problema da rua João Pedro Prussiano, bairro Noêmia? Não sei se o senhor quer responder diretamente. Muitas dessas obras aí foram largados os pavés em quantidade insuficiente, ou o planejamento da obra não planejou os canos, e aí não adianta você largar a pavimentação e não canalizar, você acaba causando um dano de drenagem depois, que vai para dentro das casas. Então, ou falta meio fio, ou falta pavés, ou falta canalização. E aí, como é que a gente resolve? Com dinheiro. Então, assim que a gente conseguir organizar o fluxo de caixa, fazer com que realmente o recurso atenda essas prioridades para acabar essas obras má iniciadas, ou seja, obras mal planejadas, que não tinha a pleno o recurso.
ou tem passivo da mão de obra quando é projeto. Então, nesse caso aqui, vai ter que esperar um pouquinho mais. Mas vai acontecer. Vai acontecer, porque a prioridade do governo é conclui-se o que já se pré-planejou ou mal planejou. Né? Tem que liquidar para a gente começar as novas e nós vamos avançar muito nisso. Perfeito. Eu lhe interrompi aí na sua fala. Antes, o senhor estava falando da questão da moradia, né? A gente tem aqui, na verdade, 3 minutinhos. É insuficiente para falar do assunto que eu quero colocar, que é o seguinte. Cachoeira do Sul tem muitas famílias no aluguel social, depois da enchente, né? E tem aí a questão também de novas moradias, com parceria com o governo federal. Como é que está isso? O que a gente pode dizer para quem está aguardando por uma casa ou nessa expectativa? Bom, na virada do governo, nós havíamos perdido, aí da gestão passada, havia perdido milhares de reais. E nós retomamos para reconstruir as pontes mais de 10 milhões de reais. Do projeto Minha Casa Minha Vida, fomos antes de assumir a Caixa Federal para pedir mais prazo, para prorrogar, para nós poder concluir os projetos que a gestão passada não fez. Nós recuperamos o Minha Casa Minha Vida, 17 milhões de reais, 96 APzinhos, que serão selecionadas pessoas de baixa renda para financiarem. Ou seja, não é dado pelo governo federal esse projeto, mas tem a necessidade, o município entra com o terreno, entra com os projetos, entra com a licitação, e isso vai acontecer lá no bairro Tibiriçá. Afora isso, as pessoas que estão na demanda da enchente, nós buscamos incessantemente terrenos, conseguimos alguns terrenos, mas depende de quem anunciou que ia doar. O projeto Dunga anunciou que ia doar, nós conseguimos alguns terrenos, mas é uma decisão deles, eu não posso obrigar. Esses convênios foram feitos? Não tem nada, é tudo anúncio de boca, de solidariedade. Né? ONGs, órgãos, empresas, nós vamos dar 7 casas. Né? Tem 7 terrenos hoje selecionados para 7 casas do Dunga. Né? Tem do projeto Sorocaba terreno e área pelo município organizada, planejado, projeto para eles doarem. Mas é uma decisão deles, não pode o prefeito, aqui Daniel, tu prometeu, tu tem que dar. Se o Daniel mudar de ideia, é uma decisão do Daniel. Então a gente continua caminhando numa política de habitação, hoje tem um profissional trabalhando na habitação, dentro do desenvolvimento social, nós vamos viabilizar áreas, nós vamos ter um projeto próprio municipal ao longo dos nossos próximos 3 anos e 10 meses de governo, para que a gente possa também amenizar e dar um alento para essa população que realmente está em áreas de risco, está em áreas na beira de sangas, áreas Vou ter que lhe interromper. Peço perdão aí por conta do tempo, mas muito obrigado pela presença com a gente. Boa sorte no restante da sua gestão.